Here's Johnny. To infinity and beyond! Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Desta vez estamos com um especial ciclo Steven Spielberg, e começamos aqui com todo o gás para falar sobre um dos maiores clássicos do cinema, Tubarão, 1975. O filme está quase a fazer 50 anos, fez há 3 dias 49 anos. João, parece que o filme envelheceu assim tanto? É tão antigo assim? Ou parece muito mais recente do que é? É mais antigo em tempo do que propriamente talvez em qualidade. Verdade. Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre e anunciar aquela que será uma jornada que vamos fazer aqui com a Fornalha, a falarmos e comentarmos os diversos trabalhos do Steven Spielberg ao longo das décadas, a começar agora com os anos 70, que foi quando ele de facto despoltou como um dos grandes realizadores de Hollywood de sempre. Já é inquestionável, não é? E podemos já fazer a pergunta: será o Steven Spielberg o melhor ou o maior realizador de todos os tempos? Fica aí a pergunta para os nossos ouvintes e para a malta que está a visualizar no YouTube. É uma pergunta legítima. Um deles o é homem que tem filmes Sim, que nunca mais acabam, mais de 150 produções, mais de 60 filmes feitos, muitos projetos envolvidos, o homem não para. Ele não para, e nós não vamos falar dos filmes todos, nós vamos falar de 2 filmes por década, vamos comentando o que é que achamos dos outros caso tenhamos visto, mas vamos focar mais em 2 filmes por década, sendo que há alguns que eu já vi, o António não viu, ou vice-versa, e que alguns que nenhum de nós até viu. Eu já vi vários do realizador, acho que vi 19 ou 20 filmes dele, só que ele tem muitos, e ainda há vários que eu... E ainda bem, é uma coisa que por acaso todos os anos eu tenho o prazer de ver um filme do Steven Spielberg que ainda não vi. Se tivesse sido ano passado com o The Fabelmans, que foi um filme que eu adorei, e tive a oportunidade de crescer a ver filmes do Steven Spielberg. O Tubarão foi o primeiro. Na altura, quando eu descobri este filme, descobri o filme na gaveta da minha tia, a minha tia Sandra. Olá. Um beijinho para a tia Sandra. E vi a capa do Tubarão. Quando tu vês um tubarão e és miúdo, numa capa, na altura ou era o tubarão, ou era os dinossauros. Aliás, com aquele póster clássico, não é? Ciência, da mulher por cima, com aquela parte insuflável, em baixo está o tubarão escondido no oceano. Sim. E uma coisa que me marcava muito em livros de ciência e sobre animais eram os animais ou extintos ou os animais mais perigosos. Eram os leões, os tubarões no mar, os dinossauros que já estão extintos, e eu ficava obcecado com isso quando era criança. E quando vi o Tubarão, queria ver porque era um filme de tubarão. Não sabia nada sobre o filme, na altura até me tinham dito que se calhar era um bocadinho violento para mim com 5 anos de idade para ver, mas lá convenci a minha tia a deixar-me ver o filme. Teve lá aquela cena final em que o tubarão come um dos gajos e ela até me tapou os olhos. Mas foi uma experiência que me marcou, e depois eu fui vendo o filme várias vezes ao longo da minha vida. Eu não sei quantas vezes é que eu já vi, mas sei que pelo menos uma vez por ano, desde então, devo ter visto o filme. Tanto que é engraçado, porque o filme não só me marcou a minha infância, mas depois, posteriormente, quando comecei a estudar cinema na faculdade, foi um dos filmes que eu tive como trabalho de casa para ver. Mandaram-me para trabalho de casa ver o Tubarão por causa da utilização do som no filme. Que aliás ele não ganhou o Oscar de melhor som, mas esteve nomeado a melhor som nos Oscars, e foi um dos filmes que me mandaram ver e depois discutir em aula. Portanto, foi engraçado este ciclo de ver o filme em puto, estudar o filme na escola de cinema e agora em podcast comentar o filme. Acaba por estar sempre presente o Tubarão na minha vida. Eu acho que vai ser giro também estar aqui a redescobrir a obra do Steven Spielberg. Nós começamos aqui com o Tubarão, e à medida que fomos fazendo os episódios vamos começando a evoluir também a nível de temáticas, que o Steven Spielberg tem algumas fases, e vai ser giro quando virmos os episódios todos, começarmos a ver aqui as curvas ascendentes, as referências que ele vai fazendo de filme para filme. E eu acho que este Tubarão tem muito aquilo que é a essência do Spielberg, até numa fase mais madura, porque nós falávamos aqui do Tubarão, que é um filme de suspense, é um filme de terror. Mas, João, eu sinto que todos os filmes do Spielberg têm ali um cunho muito familiar, de uma história que tu queres revisitar. Lá está, é um clássico, mas é um clássico aqui blockbuster, e o Tubarão vem aqui redefinir um bocado o género blockbuster. Blockbuster é um termo que surgiu
muito ancorado nesta espécie de filmes para o mainstream e que ficou intitulado Surgiu para o precisamente Tubarão. por causa do tubarão. É um termo que já era conhecido, mas era conotável para a área da guerra. Eram aquelas bombas que faziam explodir quarteirões. E aqui foi intitulado por uma crítica, acho eu, na altura, que intitulou: o Tubarão é um blockbuster, rebentava com as salas de cinema, a malta ficava horas e horas à espera, 8 horas às vezes para ver o filme, porque eram poucas, eram limitadas as salas que o filme estava em exibição. O bloco, traduzido para português, é o quarteirão. Exatamente. E a fila era tão grande que passava ao quarteirão. Não nos esquecendo que o Tubarão, na altura que saiu, passou ali dos 700 milhões de dólares na bilheteira mundial, sendo que hoje em dia isso com agora em Ali uma taxa de inflação, conversão. etc., era um nível muito mais elevado. Portanto, Não, e temos que meter na pele daquelas pessoas, ficar 8 horas à espera para ver um filme. Pá, a malta estava toda maluca num tipo de cinema que era pouco mediatizado, pouco internacional na altura, e só ali no box office doméstico aquilo foi terror. Chegam-nos histórias que até as pessoas começaram a ficar com pavor a tubarões, começavam a fazer ali algumas sondagens ao oceano antes de ir à água, porque tinham realmente receio. Sim. Foi um filme que incutiu o receio aos tubarões. E pronto, o próprio filme teve fala aqui sobre isso. evento cultural. O próprio filme refere que existiram vários ataques a tubarões que não eram documentados. As pessoas não prestavam atenção aos ataques de tubarão. E acho interessante porque o Tubarão em si é baseado num livro. Não me lembro do nome do autor, acho que é Peter qualquer coisa. É o mas Peter não me Beckley. recordo. Mas ele é baseado... Pronto, ele é baseado num livro e as pessoas na altura também tinham curiosidade por ser a adaptação e por ser precisamente um filme que, explodiu. E atenção, foi best-seller na altura. Não era sim, e o Steven Spielberg não era um grande realizador até então. Ele tinha feito um filme para a televisão que era o Duel. Ele tinha feito outro filme na altura. Qualquer coisa, Asfalto. Como é que se chama o filme? Deixa-me aqui procurar. Nós temos aqui nos apontamentos da fornalha. Chama-se... era o The Sugarland Express, que sai no ano Asfalto anterior, Quente. em 1974. Em português é o Asfalto Quente. Nunca vi o The Sugarland Express, mas o Duel conheço. É um filme basicamente quase um filme silencioso, de uma perseguição de carros, que foi um filme apenas lançado para a televisão. E o Spielberg acaba por realizar o Tubarão com 27 anos de idade, que é uma coisa que para mim é incrível. São poucos os realizadores que antes dos 30 anos de idade acabam por realizar um filme que marca a história do cinema. Agora recentemente, se calhar, podemos falar do Damien Chazelle, que com 29, 28 Já anos tem 5 realizou filmes o Whiplash. brutais. Mas 5, 4 filmes. o Spielberg naquela altura, e numa altura em que Hollywood e realizadores de cinema trabalhavam como máquinas, principalmente em Hollywood. Era filme um ano, filme no ano a seguir, filme no ano a seguir, ou 2 anos depois. Se tu fores a ver a cinematografia do Spielberg, ele quase todos os anos lança um filme. Ele inicia aqui um ciclo Só a partir dos infernal. anos 2000 é que ele começou Ele a fazer saca-te algumas o Tubarão, pausas. encontra os Imediatos de Terceiro Grau, depois é Indiana Jones, é tudo e mais alguma coisa, sempre a É todo sempre a vapor. andar, é sempre a andar. E são títulos gigantes e que marcaram a geração dos meus pais. Marcaram muito. E nós, pronto, somos filhos um bocado dessa geração, porque os filmes já estavam conceituados e quando nós os vimos já estavam no mercado conotados como clássicos. E toda esta integração aqui para o Spielberg não foi fácil nos momentos iniciais. Nós estivemos aqui a fazer um trabalhinho em casa. O João conhece este filme há muito tempo, via os CDs, os DLCs no fundo que vinha com os DVDs, em que havia ali behind the scenes, e esta produção para conseguir aqui o filme do Tubarão não foi nada fácil. Um filme que tinha uma preparação muito escassa, não é? O estúdio não tinha recursos para poder filmar no oceano. Isto era tudo uma aventura, era quase como se estivéssemos a lavrar um terreno baldio em que não sabíamos o que é que iria resultar. Havia maquetes de tubarão, mas os tubarões, esta maquete não funcionava dentro d'água porque a água salgada detonava o sistema elétrico deste tubarão, o animatrónico não funcionava. Depois o Spielberg nunca tinha filmado no oceano, no mar, via que as cores mudavam consoante o céu. Isto era um escândalo absoluto, nada batia coisa com coisa, e Lá isto está, deve ter acaba por sido ser infernal. às vezes os best-sellers ou os cunhos de um realizador ou de um artista, principalmente em música, ouves muitas vezes músicos a dizerem que a música que fica mais famosa nem sempre foi aquela que eles mais gostaram de fazer. Eu acho que o Steven Spielberg, o Tubarão, marcou quase aqui como uma produção infernal. O Tubarão não funcionava, depois era pressão do estúdio, depois era outras coisas como, por exemplo, os atores que nem sempre se davam assim tão bem. Por exemplo, há ali histórias engraçadas do
Richard Dreyfuss que interpreta o Matt e do Robert Shaw que interpretava o Quint, e o Robert Shaw entrava todos os dias no set a espicaçar a personagem do Richard Dreyfuss, que era para aquela querela que há ali no ecrã e que passa muito bem, essa dinâmica entre os dois, ficar ainda mais presente tanto dentro e fora do filme. Pá, é uma produção fascinante, e sim, pronto, acho que o filme... João, e é no esforço Ficou que vem marcado, depois, no obviamente. fundo, uma obra, não é? Isto acaba por dar estaleca ao realizador, que se preparou aqui bem, levou com todos os escândalos e mais alguns, mas pronto, no fundo fez um filme com muitas dificuldades, e que foi nas dificuldades que se viu que havia aqui um gênio por trás, porque a forma como ele consegue, já neste tempo, em 1975, introduzir aqui um terror sugestivo, de nós na primeira metade do filme nunca vermos o tubarão, mas sentimos-lo, andamos por dentro do seu corpo, andamos por baixo do oceano, vemos as pernas que são saborosas para o tubarão das pessoas e farejamos Porque é aquele isso, oceano. não é, António? Eu acho que o Tubarão podia ter sido um filme muito diferente caso o robô, o Funcionasse animatronic, desde o início. a maquete, funcionasse. Se calhar é um filme muito menos interessante, porque nós íamos se calhar ver muito mais vezes o Tubarão e quebrar esse senso de, nem digo mistério, mas mais o ambiente que cria essa atmosfera de terror e de uma sensação de medo que tu consegues ver a pôr no ponto de vista do tubarão, ou simplesmente a fazer um zoom, que ele às vezes utiliza uma lente assim para fazer um zoom para com o oceano, e nós tentarmos perceber o que está debaixo da água. Esse terror de sugestão acho que é muito mais eficaz do que propriamente mostrar o tubarão a toda a hora, para que quando ele finalmente apareça, de facto seja Uma ameaça. incrível de ver. E eu digo-te assim, sabendo que é um robô, tu percebes que o tubarão é um robô, mas não sabendo, eu acho que o tubarão continua muito, muito fixe a nível visual, vou-te ser honesto. Eu vou ser sincero, Não, para não. 50 anos, deve haver aí filmes com 20, 10 anos que funcionam muito pior do que este. Acho que o Tubarão, quando é desvendado ali na segunda metade do filme, está espetacular. Aquela parte da perseguição no barco, a forma como ele desvenda ali a sua cara, continua grande, continua perigoso. Até a forma como ele acaba por, no fundo, e lá no final, spoilers aqui, acaba por engolir o Quint. Aquilo está muito bem feito. Eu acho que até para esta altura, muito, muito fixe. Yeah, e ficou muito bem. Pronto, e o filme começa com uma cena de abertura muito, muito fixe, meu. A morte da personagem da rapariga que vai lá, estão numa festa de praia, quase numa bonfire, à fogueira, e eles acabam por ficar os dois escapulidos e ela vai nadar, mas o gajo está bêbado, então adormece ali em frente à água. E ela morre, e a forma como intercorta entre os gritos dela e o som debaixo d'água, eu acho que é um exercício de som muito, muito bem feito. A conjugação entre a perspectiva do tubarão, as pernas da rapariga e a perspectiva dela em cima, e nós não vermos, ficou super bem e muito bonito a nível visual. Nós ali quase com o nascer do sol, ali no fundo, acho que ficou muito bem e dá ali um mote para aquilo que talvez seja o filme mais icónico daquilo que é o cinema de verão. Pá, o filme é basicamente um filme de praia, e abre ali aquilo que o cinema do blockbuster hoje em dia não é assim, mas normalmente o cinema do blockbuster era a época do verão, era ali o mês de junho, maio e julho, sendo que hoje em dia temos blockbusters a sair em março, fevereiro, já ficou um bocado mais disperso e perdeu-se se calhar aquela mística também de esperar aqueles filmes grandes para saírem naquela época do ano. Era um teor se calhar um bocadinho especial, e depois se calhar lá no Natal, e entretanto saíram filmes de médio orçamento mais independentes. Nós ainda temos Acho que filmes de nessa verão, altura, mas se calhar, era mais equilibrado. acabaram por ser um bocado substituídos pelos blockbusters de super-heróis. No fundo, os grandes Exato, filmes que sim. aparecem no verão atualmente são filmes de super-heróis. Temos agora o caso, por exemplo, do Wolverine, que vai ser um blockbuster de verão, mas poucos mais conseguimos citar, e é verdade. Sim, então, mas por exemplo o Duna, que não era suposto ter saído em março, ele foi adiado, mas o Duna saiu em março, e antes disso ia sair em novembro, não é? Portanto, é um filme que certamente se calhar há uns anos atrás até saiu no verão ou na altura do Natal. Mas sim, António, Este eu é um acho que filme- a apresentação e a forma como o filme se desdobra a apresentar a personagem do xerife à medida que ele percebe aquilo que está a acontecer na ilha é muito boa, porque tu percebes logo que ele é um homem citadino, que há ali algumas coisas que ele ainda não se entrosou muito bem na cidade. A personagem não está completamente confortável com o mar, e é um contraste muito bom, porque tu sabes que o perigo do filme e a ameaça está a vir do mar. E eu acho que o ator, o Roy Scheider, que é um ator que eu não tive muita oportunidade de ver, mas ele esteve num filme também muito, muito importante na história do cinema, que é o All That Jazz. Eu acho que ele é super carismático, e há uma palavra em inglês que eu não sei muito bem dizer.
entrenecedor. Eu acho que o olhar dele é muito entrenecedor, apesar de ele ser uma pessoa que, pá, é Uma forte pessoa confiável, e sabe uma pessoa manter... afetiva, Exatamente. que quer o bem da outra pessoa, não é? Ele aqui é um homem de dever que se vê aqui. No momento inicial, até há aqui um paralelo, quase como se fosse um distanciamento de duas posições, em que ele tem que fazer o seu dever enquanto chefe da polícia e interditar aquelas praias que se vêem com vários ataques de tubarões, e ao mesmo tempo tens a outra parte que é a parte mais lucrativa, em que temos ali um vereador da Câmara que não quer fechar as praias porque nós estamos quase num evento mais prolífico e mais lucrativo do ano. Que é o 4 de julho, 4 de é o julho, o dia da Independência, em que a malta vem toda a magote para ali para aquela ilha, usufruir das praias, comer, beber à fartazana, epá, e no fundo é naquele dia que eles rendem o dinheiro todo para depois poderem se governar no resto do ano. E há aqui, no fundo, dois pontos muito interessantes em que o chefe da polícia vai ter que se ocupar e pensar, e eu acho que toda esta estrutura inicial do filme, o Steven Spielberg ambienta-nos sempre a filmes muito familiares, e como eu acho que ele tem sempre aquele cunho de tu veres um filme que nunca pode ser terror a mais, porque é um filme fantasioso. Ele às vezes é conotado como um cineasta muito idealista, e nós vemos aqui que este cenário é um bocado idealista nesta ilha, não é? Como é que se chama a ilha? É Amity Island, em que as pessoas são... É a querem... forma, António, como ele passeia pelo cenário, e em cenas muito simples, ele tem muita às vezes, vontade. cenas do diálogo. Nós temos ali aquele momento em que eles estão a falar dentro do ferry, a passar de uma parte da ilha para a outra, e a câmara começa num espaço. Depois a câmara move-se para trás e as personagens mudam de dinâmica. Tu consegues entender a dinâmica de poder entre o presidente e o xerife. Entender que o xerife, que teria o poder, acaba por perder o poder consoante o presidente. E mais tarde, quando chega o senhor do oceanário, a personagem do Matt, interpretada pelo Richard Dreyfuss, pá, tu começares uma cena com eles à distância num plano aberto, eles começam a andar, a câmara continua, eles vêm juntos, ele fica noutro plano, quase em médio plano. Pois, ele é muito versátil nessa... Termina quase num close-up. Ele consegue, num plano apenas, contar a história com 3 planos diferentes. E eu acho isso espetacular, a forma como ele introduz o enquadramento para dar destaque à dinâmica das personagens e também ao contar a história, que está sempre presente no meio. Aliás, há um plano muito bom quando eles estão perto do cartaz que foi vandalizado com uma barbatana de tubarão, e a conversa é toda feita entre os 3 em triângulo perto da câmara, e a barbatana do tubarão está sempre disposta ali no meio deles. E eu acho genial porque pode não ter sido pensado dessa forma, mas é impossível de certa forma uma coisa ser assim tão bem ensaiada, quase como uma dança entre os atores e a câmara. Eu acho muito, muito, muito bacana. Mas é precisamente isso, eu nem diria que seja ensaiado, eu acho que é mesmo, está inerente ao próprio realizador. O Steven Spielberg tem boa vontade e tem a intuição de conseguir conduzir uma cena de um estilo clássico, com planos parados, e ao mesmo tempo depois conseguir conduzir a câmara pelos cenários, e há aqui a fusão entre aquilo que é um cinema mais contemporâneo e um cinema mais clássico. Eu acho que no Tubarão ele começa a dar início a esses passos, e lá mais à frente em outros filmes consegue fazer isso de uma forma ainda mais magistral. Eu acho que o Tubarão conduz-se muito bem neste momento inicial. Nós temos depois a continuação dos ataques, há o primeiro ataque, depois há o segundo incidente, temos lá o especialista marinho que vem dar outra dinâmica à história, e nós vamos começar a conhecer um bocadinho daquilo que é a mitologia dos tubarões, e este Tubarão também faz-se muito em relação àquilo que é a mitologia. É um filme que poderia e teve sequelas, não é? Sequelas que não resultaram bem, não foram bem programadas, mas é um filme que dá espaço para haver mais filmes. Eu acho que todo este campo aqui de tubarões, de tu saberes que existem tubarões diferentes dos outros, uns são mais mortais, outros são menos mortais, é interessante para o espectador, e até naquela altura eu posicionar-me, pouco sabia acerca deste animal, e dá campo para a interpretação. Sim, eu acho, para a sugestão. mesmo a mim como criança na altura, eu fui estudar tubarões depois disso. Na altura eu até sabia os nomes científicos de alguns tubarões, agora não faço ideia, para te ser honesto, mas este tubarão eu acho branco, que era martelo. isso precisamente. Não, mas mesmo eles depois chamam o tubarão branco, também é não sei das quantas carcários, é assim um nome mesmo específico, nome científico. E o filme introduz isso muito bem, e há ali um documentário no DVD, se vocês quiserem ver, em que eles demonstram o esqueleto do tubarão, um esqueleto de um tubarão branco, e a forma como eles entrusaram o movimento de um tubarão com o movimento da máquina que eles tinham. Com licença. E é muito interessante vocês perceberem essa parte mais científica e mais de engenharia mecânica, talvez, com aquilo que é o entrosamento do cinema, porque nós acabamos muitas vezes por pensar apenas na câmara, nos atores e no realizador. E há aqui um trabalho todo por trás, Desenvolvimento de grupo, que eu acho que é muito fascinante neste filme. E acima de tudo, lá está, aquele primeiro ataque na praia em que a criança morre.
pá, tu vês o sangue a esguichar, é um filme que também, quando tem que demonstrar um bocadinho o gore, ele também demonstra. Porque eu acho que, de certa forma, ele apresenta o perigo de forma muito vincada e demonstra o medo e essa irresponsabilidade do presidente. E fala muito bem, é uma sequência muito bem montada. Enquanto tu começas ali na praia com os todos a divertirem-se em plano aberto, terminas no close-up do Chef Brody a Mas aquele dolly zoom, não ver é? a paisagem A parte e mais... a forma como ele olha para o mar e depois tu cortas, e à medida que tu vês o Chef Brody de longe, sempre que passa uma pessoa à frente, a câmera aproxima-se, depois corta, aproxima-se, corta, aproxima-se. E é sempre ali, tudo muito bem vincado, até que há o ataque e ele faz-te aquele dolly zoom em que o que está atrás espetacular. aproxima-se e o que está à frente muito vai. bom, muito bom. Pá, e Aquele dolly zoom, para icónico. mim, é o shot dos mais icónicos do cinema e daqueles, em dolly zoom, o que mais funciona. É espetacular, porque é um dolly zoom prolongado, em que aumenta a tensão da cena e que tu percebes que o polícia está a começar a ficar desconfortável. Ele está tão desconfortável que na sequência seguinte vai ali desventrar o tubarão que mais tarde se vai apanhar, vai desventrar ali a barriga para perceber se afinal o tubarão foi descoberto Sim, ou não. porque o Matt diz-lhe mesmo que o diâmetro da boca é diferente do diâmetro da dentada que ele viu nas pernas. E eu gosto daquela E parte, o ainda tubarão referir- demora muito tempo a digerir as pessoas e então nós conseguimos ver se ele comeu de facto ou não, então vamos aqui desventrar a barriga e conseguimos perceber logo, e percebemos que não, e temos que ir à caça do maior tubarão que este mundo já viu. Mas imagina, é essa dinâmica de eles irem à noite desventrar o tubarão com uma luz ali no meio quase às escondidas. É um dá filme aquela muito à sensação Spielberg, de filme tens de aquele aventura, espírito muito estás a ver? aventuresco. E eu antes disso ainda há uma cena, antes deles partirem para a caçada do tubarão, que eu acho muito marcante. Para mim acho uma cena muito bonita, que é aquela cena em que ele está sentado à mesa com o filho e o filho começa a imitar as expressões que ele faz. E pelo visto Começam a essa fazer cena não foi caretas um ao outro. planeada. O Spielberg disse ao puto para começar a imitá-lo e ele, o gajo começou a imitá-lo. E eu acho essa cena muito fixe, porque dá aquele cariz que eu estava a falar há bocado de ternura do pai, que é um pai que tipo, ficou mesmo desconfortável com a situação em que ele veio para Emmett, e muito porque pensava que ia estar mais calmo, mais em Nova sereno. Iorque ele refere que tu tens raptos, tens violência, tens Pancadaria, assassinatos todos vida os dias e achas que não da consegues cidade. fazer a diferença, enquanto que numa ilha, ali como xerife numa cidade mais pequena, tu achas mesmo, e de facto é verdade, consegues de facto impor-te e fazer uma diferença maior, ou pelo menos com mais impacto para a ilha de forma geral. João, mas a forma como eles e posicionam quando os eles vão à planos naquela procura- casa é tudo muito sereno, transparece mesmo aquela serenidade, tu estás com a praia, estás em harmonia, em paz, estás ali numa ilha muito afastada de tudo, aquilo é o Shire da vida humana, aquilo é o Shire de parte apaziguadora. sim, exatamente. Pá, e o mal ali a ocorrer não acontece de certeza, e pronto, e foi acontecer. E gosto da cena também em que eles partem no barquinho do Matt e vão tentar encontrar o dente do... acabam por encontrar o dente do tubarão naquela embarcação que foi meio comida e descobrem lá o cadáver. Mano, Dá essa assim um cena grande dei ali um jumpscare no saltinho. filme. Eu a primeira vez que vi o filme quando era puto, lembro-me que saltei e a minha tia disse: não sei o que queres continuar a ver, blá blá, e eu quero, que eu gosto O desse saltinho faz tipo bem de aos coisas. miúdos, faz-los crescer mais rápido. Eles descobrem isso, o presidente está-se marimbando, obviamente, não é? E a praia abre mais uma vez, e desta vez quem fica em perigo é de facto o filho do xerife, e o tubarão dá de facto as caras ali com a barbatana desta vez. E acho essa cena também muito fixe. Não é tão forte como a primeira aparição, mas por outro lado tem aquele senso de ok, a partir daqui acabou, nós vamos caçar o tubarão porque o meu filho ficou em perigo, e não só o meu filho, o filho do presidente também ficou. A coisa ficou séria a partir daqui. Nós aqui temos um sentimento também um pouco pitoresco. Parece-me que o filme não se leva também demasiado a sério e é um filme que tu consegues rir. Eu acho que é um filme que, apesar de ser terror, é um terror leve, não é? E é um terror que tu consegues te apaixonar pela história, mas de uma forma descompromissada, de pensar que estamos aqui numa história, e o Steven Spielberg faz questão de dizer que isto é um filme e isto não é a realidade. Portanto, vamos nos aqui divertir. É um filme com partes pitorescas, os personagens às vezes não são muito racionais, ali no meio da exuberância deles vão fazer coisas mais estúpidas, mas nós damos de barato porque é um filme que nos apresentou desde o início, que é sobre isso mesmo que é, não é? Exato, no meio do terror e no meio da violência e no meio desse medo que eles têm do tubarão, eles encontram ali alguns momentos para se rirem ou para dizerem umas coisas parvas que nos deixam também de alguma forma mais leves. Eu acho que nisso concordo absolutamente contigo, e eu acho que o filme, eu divido o tubarão em duas partes. Divido o tubarão na parte da tensão que leva à caçada e na parte da caçada, porque mesmo o elenco em si é muito marcado de forma diferente. Nós temos ali a primeira parte
muito conduzida apenas pelo xerife, com a introdução ali do Matt como o gajo do oceanário, e eu acho que o filme baseia-se na sua segunda metade entre ali aquele trio do Matt, interpretado pelo Richard Dreyfuss, do Martin, o xerife, e o Quint, que é um personagem quase um pirata moderno, entre aspas, porque o filme já tem É um quase caçador de 50 anos, tubarões. mas moderno para aquela altura, caçador de tubarões, e um bocado mais maluco, se calhar mais bêbado, mais homem da direto, terra. quer ir direto ao assunto, dê-me o dinheiro que eu exato. faço, que eu termino o trabalho, um ex-combatente, um veterano de guerra, é aquela parte Que despreza o ricalhaço do intelectual, Matt por ser pseudo-intelectual, rico exato. estudantil, científico. Não, eu não quero nada saber porque aqui o que vale é a experiência, não é a sabedoria. E a força do homem física também, que eu acho que ele impõe É o muito bruto, isso. no fundo é o homem bruto. Exato, eles partem para o mar e aquilo é uma caçada quase de um pirata que está ali com o xerife. Ele diz mesmo, no meu barco, tu és xerife, mas eu sou capitão. Eu acho essa frase muito fixe. João, mas é bom também veres aqui a atmosfera que muda completamente. Nós na primeira metade temos vários planos, a hora se situa em cima da casa em cima da casa do como é que ele se chama? Xerife? Do xerife, ora depois vamos para a praia, ora depois vamos para dentro do vereador, do município do vereador, ora estamos com aquela população. Nós aqui não, estamos dentro do barco e os planos vão se fazer dentro do barco. Eu acho que toda esta dinâmica, a criação daquele trio que se vai começando cada vez mais a conhecer e ao mesmo tempo também a ganhar algum respeito uns pelos outros, a forma como eles conseguem desenvolver aqui uma certa camaradagem, eu acho também interessante. Depois lá mais à frente eles começam a cantar juntos e vê-se que houve aqui um trajeto que foi feito, um desenvolvimento de personagem que foi E essa é conduzido das melhores cenas do filme, eu acho, António. eles tornaram-se ali Essa é das melhores amigos, cenas do não é? filme. Sim, eu acho essa das melhores cenas do filme para mim. Há ali um momento, aliás, até engraçado, mesmo filmando mesmo ao ar livre. Não sei se reparaste, mas antes dessa cena, o chefe Brody está sentado na proa do navio e há um cometa que passa assim atrás. Cometa não, mas uma estrela fixe. cadente que passa atrás dele e depois tem um plano aberto e passa outro. Mas tipo, é impressionante, tu captares isso, deve ser uma coisa extremamente... Deve ter deixado o Spielberg super entusiasmado, não sei. Eu não sei se ele sequer reparou durante a filmagem ou se reparou mais tarde em pós-produção. Obra do Mas destino. eu acho essa dinâmica de um deles conduz o barco, o outro ataca o tubarão e o chefe Brody está ali tipo para ajudar os dois. Eu acho essa dinâmica muito fixe. Aquele jump scare, aquela revelação do tubarão a entrar ali à medida que o chefe Brody está a mandar a carne para o barco é, na minha opinião, um plano muito icónico também. Um frame icónico. E eu acho engraçado tu veres como a caçada do tubarão e a presa nas boias para ele ficar sempre à tona influenciou outros filmes, como por exemplo, recentemente nós vimos no Avatar 2 a caçada das baleias. Eu acho que ficou se calhar muito influenciado por aquilo que é esta cena no tubarão. E também, ainda mais recente, o Godzilla Minus One tem ali uma sequência inteira de três colegas num barco, 2 deles veteranos de guerra, a caçar o Godzilla. Portanto, também acho engraçado nós vermos como esta cena e este filme influenciou filmes daqui por adiante. Sim, nós sentimos a sua presença através das boias e não através do corpo físico do tubarão e é isso que vai começando a dar andamento à história e à medida que ele se vai aproximando a música vai começando a ficar mais agressiva, mais intensa e a forma como existe aqui no fundo a primeira relação e aquela que iria durar para o resto da vida entre o John Williams e o Steven Spielberg, convém abrimos aqui os parênteses, Sim, é foi um conduzida dos de uma temas forma mais icónicos do cinema, não é? e temos aqui um tema que é agressivo, é de terror. Mas o resto da banda sonora é leve. É uma banda sonora que é muito condizível com as bandas sonoras do John Williams. Boa de ouvir. Podíamos estar ali a fazer o jantar e a ouvir a banda sonora do John Williams que nos íamos... divertimos com aquela jornada. É uma banda sonora de aventura. O filme é mais de aventura do que terror, visto aos olhos de hoje, se bem que tem aqui conotações, apontamentos de suspense. Sim, eu acho que um dos maiores anotamentos de suspense é quando eles estão sentados à mesa e à medida que antes dessa cena, na altura, a personagem do Matt e do Quint estão sempre ali em desatinhos, mas nessa cena eles começam-se a dar bem porque começam a comparar as cicatrizes. E se isso começa como uma cena mais cómica, passa ali por uma cena tensa, de uma história de guerra, e os filmes do Spielberg, muitos deles são marcados pela guerra. E eu acho que essa história da entrega da bomba de Hiroshima e as pessoas no mar que ficaram presas no mar ali às centenas a serem encurraladas pelos tubarões e o medo com que os homens ficaram e a sensação de desespero condiz muito bem com essa noite de bebida entrecortada ali com a explosão do barco.
que ali entra nos momentos finais do filme, quando o tubarão de certa forma começa a ganhar um peso e uma força para começar a... Nós pronto, aqui temos uma história de afundar herói o barco. americano, no fundo, aquele veterano de guerra que conseguiu sobreviver depois Sim, de um sim. momento apocalíptico, não é? Que ele conta a história, nós éramos 1500 e só sobraram 300 homens que foram salvos e resgatados, e ele tem aqui uma sede de vingança, por isso é que vem o desejo de matar tubarões, é de vingar os seus amigos falecidos que foram ali feitos carnificina por parte dos tubarões. E nós temos ali todo aquele plano para tentar capturar o tubarão, montam ali uma jaula, o tubarão vai tentar morder o isco e o barco começa a ficar colapsado, começa a entrar água por todo o lado, a música começa a subir, o nosso Brody, o nosso herói, vai tentar matar o tubarão, entretanto há ali uma reviravolta qualquer, ele consegue engolir ali aquela bomba de oxigénio. E ali há um momento muito, muito fixe quando o barco está a começar a afundar e ele tem que mirar para o tubarão e consegue no momento exato, pá, aquela bala certeira. E depois ele diz vamos. assim, smile, you son of a bitch! Ei, meu, muito fixe, muito fixe. Muito, muito fixe. Pá, acho que o filme termina, a personagem do Quint falece ali numa cena muito marcante que nós já discutimos. Ele ficar sem pernas. E essa cena também... Pá, é um filme, eles depois acabam por nadar e é engraçado teres ali aquela frase final do eu nunca gostei do mar, mas isso é muito engraçado de certa forma. E há outra frase ainda durante o filme que é porque é que um homem que não gosta do mar decidiu viver numa ilha? E depois é tipo, a ilha só é uma ilha parece mais se tu vires do ponto de vista do mar. E ele, isso faz sentido, não sei o quê. E eu acho muito fixe, a forma como o filme termina até me lembra um bocadinho o Casablanca, daquelas frases de efeito um bocado, mas frases calorosas, estás a ver, que terminam a jornada e a aventura de uma forma quente. E é engraçado, tu durante os créditos, à medida que vês os créditos, veres eles a nadar até à costa. Pá, para mim é um filme que começa e acaba, é muito direto, a utilização da música, a utilização do suspense é muito bem colocada, o som, a banda sonora é muito fixe, e esta dinâmica de carisma que existe entre o trio principal de personagens na segunda metade do filme, e mesmo naquela condução de introdução do medo e do tubarão no começo, pá, é um filme que para mim me marcou muito, e é impossível de certa forma não lhe dar um 10 em 10 na minha opinião. Para mim é um clássico do cinema, nomeado a 4 Oscars, mas os Oscars, pronto, importam para o que vale, mas para mim é um dos meus filmes preferidos, está ali no meu top 10 de certeza, portanto, Tubarão. Eu acho que é um exemplo muito, muito bom de nós começarmos a redescobrir aqui a cinematografia do Spielberg. Eu tenho um vínculo emocional muito, muito menos forte do que o João, como é óbvio. Eu vi o filme agora, portanto, comecei a vê-lo com os olhos de hoje e não consigo recuperar a época quando era uma criança ou no momento inicial. Portanto, o filme não tem este laço efetivo comigo, mas mesmo assim, para um filme de 1975, ter esta dinâmica, ter este pulsar, tu conseguires ver as qualidades intrínsecas já neste filme prematuro do Spielberg, é realmente um realizador diferenciado. Eu vou dar ao filme um 8 em 10. Eu acho que ele continua sustentável, bonito de se ver, alegre, acaba num modo muito positivo, com a banda sonora bonita, eles ali no veleiro sozinhos a nadar para a terra. Pá, e é uma boa relação, uma boa química, uns bons personagens, uma excelente banda sonora, e é um filme da época, que lá está, é da época, devemos vê-lo à época que foi feito, e não esqueçamos, tem 50 anos e continua um filme reassistível, portanto, excelente. E quero só dizer uma coisa, como o Spielberg é difícil de encontrar realizadores que eu meto o filme, já o vi aí 20 vezes, imagina, o filme começa e eu também não exagero, vejo o filme uma vez por ano, um ano sim, ano não, quando meto o filme começa e eu fico ligado. Tipo, o filme Pois, não é aquele cansa. filme que ele tu estás a ver e começas a fazer dinâmico. outra coisa, vou ao Instagram, vou ali. Pá, não sei, ele consegue captar a minha atenção de uma forma que muitos realizadores não conseguem. E eu acho que isso é espetacular. Ele tem um instinto, para mim, instinto para a cinematografia, a forma como ele faz os seus projetos. Pá, há ali uma coisa refrescante, é um cinematógrafo refrescante, é isso que eu diria. Consegue utilizar lentes de uma forma dinâmica, conduz uma história como ninguém, seja temas infantis, seja temas mais pesados. É bonito, nós acompanhamos a história, acabamos o filme em cima, com uma espiral em cima. Não é um filme para ficar deprimido, é um filme para nos deliciarmos no fundo com aquela aventura. Eu acho que é isso. Spielberg na sua maior versão é isto, é puro entretenimento. Acho que é um cinematógrafo para o público, é um cinematógrafo para o público, que tu estás-te a deliciar com aquela aventura. Sim senhor, malta. Portanto, olha, acompanhem esta jornada do Spielberg. Ao próximo vai será ser longa. sobre os encontros em Diados de Terceiro grau, exatamente.
É sério grave. E pronto, vejam-nos então, partilhem este podcast, subscrevam o canal, deixem o like e partilhem também o que acham do Tubarão e qual é o vosso filme preferido do Spielberg. Vamos comentar aqui a sua cinematografia e até lá, fiquem com esta música do John Williams. Solta o clássico DJ. DJ.